Olá, oi, oi, boa noite para quem estiver vendo isso à noite, bom dia para quem estiver vendo de manhã, boa tarde, não sei se você vai estar aqui comigo agora, ao vivo ou depois, mas mesmo que seja depois, pode deixar aí um comentário, ou uma pergunta, ou uma dúvida, ou algo que você queira compartilhar, porque eu sempre volto e respondo. Bom, deixa eu começar por uma parte que eu sempre esqueço. Eu sou Duda, eu sou psicóloga, artista, arteterapeuta e há bastante tempo trabalho com mulheres e uso o livro Mulheres que Correm com Lobos há quase 20 anos no meu trabalho. E aí já tem, acho que pouco mais de um ano que eu comecei a fazer então o Clube do Livro aqui no Facebook e agora no Instagram, essa transmissão ao vivo, e a gente está chegando na reta final, né? Faltam 3 capítulos. Hoje a gente vai falar do capítulo 12, que é o capítulo A Demarcação do Território, os Limites da Raiva e do Perdão, que é a história do urso da meia-lua. E aí depois ficam faltando apenas 2 capítulos para terminar. Aliás, se você tiver uma ideia de como que a gente pode continuar o Clube do Livro depois, por favor, estou aberta a sugestões. Não sei se a gente vai continuar com algum outro livro, se a gente vai pegar uma outra história. Eu tenho muita vontade de falar da história de Eros e Psique, mas também estou namorando assim o mito de Cassandra. Enfim, tem várias possibilidades, inclusive o outro livro da Clarissa, que é o livro sobre Nossa Senhora, né, que ela fala sobre os diversos aspectos da Nossa Senhora de Guadalupe, que também é sensacional. Então, essas são umas coisas que passaram pela minha cabeça, mas não tem nada certo ainda. Então, por favor, vamos decidir juntas, que eu acho que é legal. Oi, Fabi, tudo bem? Que bom que você tá ao vivo hoje aqui. Tava sentindo saudade da sua presença. Pois muito bem, então vamos falar sobre o Urso da Meia-Noite. Oh, desculpa, eu sempre falo da meia-noite, não é da meia-noite não, gente, é da meia-lua. E essa história é uma história que fala sobre essa emoção tão básica e tão difícil que é a raiva, né? Então, como lidar e cuidar dessa emoção tão estrutural, né? Na nossa vida, assim, porque muito do que a gente vive está alicerçado nessa raiva, e a gente vai entender um pouco sobre isso hoje. Logo no começo do livro, no começo do capítulo, a Clarissa fala que essa história, especificamente, é uma história que ela chama de história de revelação. E aí ela explica, né, que nas palavras dela, né, aqui no livro, então, assim, nas histórias de revelação, tudo fica implícito, em vez de ser declarado. Nessa história, a estrutura de sustentação revela um modelo completo para tratar a raiva e para se curar dela. A procura de uma força restauradora calma e sábia, que é representada pela ida curandeira, a aceitação do desafio de entrar num terreno psíquico que nunca havíamos abordado antes, que é a escalada da montanha, o reconhecimento das ilusões, a atitude para escalar as rochas e para correr debaixo das árvores, o descanso propiciado aos nossos velhos sentimentos e pensamentos obsessivos, que é o encontro com os Moembotoque, os espíritos inquietos, o agrado ao grande self compassivo, que é alimentar o urso com paciência, retribuindo sua gentileza, e a compreensão do lado furioso da psique compassiva, que é o reconhecimento de que o urso, o self compassivo, não é manso. Então, de novo, boa noite a todo mundo que chegou, Evinha, Goura, Mônica, Tabata, todo mundo que eu tô vendo aqui. Gratidão por vocês estarem aí comigo e vamos lá. Então, o que eu
penso que é importante para a gente falar logo de cara, assim, de saída em relação a essa história. É que ela fala, assim, de como curar essa parte que eu chamo, que eu falo, que é essa parte violentada da nossa alma. Uma parte que foi submetida a uma violência. Porque na história tem uma mulher que quer buscar a cura para o seu marido, que veio da guerra e por conta disso está com muita raiva e não consegue mais viver dentro de casa, destrói tudo que vê pela frente e tal. Então, assim, esse aspecto do nosso psiquismo, que é esse homem que foi para a guerra, viveu uma experiência de imersão numa violência que talvez seja uma das maiores violências que a humanidade conhece, que é experimentar uma guerra. Nenhuma pessoa que viveu um período de guerra e que esteve dentro, né, do ambiente onde a guerra estava acontecendo saiu disso ileso. E então a gente pode entender que esse aspecto do nosso psiquismo está marcado para sempre. E a história vai nos oferecer um passo a passo, uma orientação para como a gente deve, então, acessar, buscar, entrar em contato, reverenciar, se aproximar desse nosso aspecto que foi, então, dessa parte da nossa alma que voltou da guerra. E aí, eu gosto sempre de fazer umas perguntas, assim, né? Não são perguntas que aparecem dentro da história, do livro, são perguntas minhas, Duda, enquanto psicóloga que utiliza essas histórias para a finalidade da gente se conhecer mais. Então, eu tenho duas perguntas para a gente começar um papo aqui. E aí, se vocês quiserem responder, aí eu acho que vai ser ótimo, porque a gente pode enriquecer esse papo aqui com essas respostas. Então, a primeira pergunta é: de que guerra você voltou? De que guerra você voltou? A segunda pergunta é: o que então desperta a sua raiva? Porque todas nós, de alguma maneira, estamos vivenciando esse sentimento de raiva e muitas de nós a gente percebe, inclusive nos nossos ciclos mensais, como isso é algo que retorna. Então, assim, essa temática da raiva, ela sempre retorna para quem tem sintomas como eu presente, né? De TPM bastante acentuados. Eu não tinha durante muito tempo da minha vida, mas de uns tempos para cá tenho experimentado isso de uma forma bastante violenta e bastante raivosa. Então, assim, essa pergunta, ela puxa o meu tapete, vamos assim dizer, né? Porque não é porque estou aqui me propondo a traduzir ou pelo menos investigar o que está dito que isso daí está resolvido dentro de mim, muito pelo contrário. Eu gosto de dizer que um terapeuta, uma psicóloga, uma pessoa como eu, que se propõe a ficar nesse lugar de ser guia de travessias, nós somos as pessoas que mais precisam, né? Porque os pacientes, os clientes, as pessoas vêm e vão para as suas vidas e a gente se fica. Então, as pessoas vêm, trabalham comigo mais proximamente usando essas histórias e seguem para as suas vidas e aí eu continuo aqui com as histórias e com as coisas. Então, sem sombra de dúvida, eu sou talvez a pessoa mais necessitada de entender essas coisas que eu tento entender no meu dia a dia. Ai, Fabi, de um ambiente familiar que matava meu poder criativo,
me abrace, porque eu também, amiga. É bem desse lugar também, embora não tenha sido um lugar em que eu não tinha espaço para criar. Era um lugar que talvez eu não tivesse eco. Eu podia até ter liberdade para criar, mas não havia eco nas trocas. Acho que isso para mim foi mais difícil. Entre outras coisas. Mas vamos lá. Então, a Clarissa vai nos propondo algumas coisas e alguns modelos para tratar da raiva, e aí eu vou falar um pouco o que ela traz e um pouco como eu percebo, né? Então, aí na página, no meu livro, que é esse aqui, não é a edição mais recente de todas, também não é a mais antiga, mas na página 436, no finalzinho, que aí continua na próxima, ela diz assim: a história nos mostra que a paciência é um bom remédio a ser aplicado à raiva nova ou antiga, da mesma forma que a dedicação à busca da cura. Embora a cura e o insight sejam diferentes para cada pessoa, a história propõe algumas ideias interessantes a respeito de como se envolver com o seu processo. E aí ela vai falar sobre emoções, né? Então, assim, toda emoção, mesmo a raiva, possui conhecimento, insight, o que alguns chamam de iluminação. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra. Algo que não devemos nos livrar algo de que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim, pelo que devemos escalar a montanha, algo a ser identificado, algo com que aprender, algo a ser tratado internamente e depois ser transformado em algo útil para o mundo, ou que deixamos voltar ao pó. Na vida selvagem, a raiva não é um item isolado. Ela é uma substância à espera de nossos esforços transformadores. E aí tem uma coisa que eu acho muito importante da gente entender, que assim, na psicologia, no estudo da psicologia, existem algumas emoções básicas. E eu até vi uns estudos recentes dizendo que são 6 emoções, que aí depois viram 3 emoções, porque 2 emoções se associam, mas aí tem algo a ver com as microexpressões, mas na verdade, assim, existem 5 emoções básicas. Até me lembrei agora do filme, esqueci o nome, depois eu vou me lembrar. Um filme da Disney, Divertidamente, que fala sobre as emoções, que é bem interessante, né? Então, assim, essas 5 emoções básicas, que são o medo, a raiva, o afeto, o nojinho e... falei já o medo, né? Então, o medo, a raiva, o afeto, a tristeza e esse outro que eu tô chamando de nojo, mas o nome certo não é esse, não. Tem um outro nome lá que é mais apropriado dentro da psicologia, mas enfim, vocês entenderam, né? Essas 5 emoções básicas, elas são as emoções que das quais derivam todos as nossas relações e afetos. Então, assim, a mágoa e uma série de outras coisas são derivadas da raiva, por exemplo. Então, tem até uma psicóloga lá na Bahia que dizia que mágoa é raiva molhada. Eu achava essa definição ótima, porque é um pouco isso mesmo, né? Quando você tá com raiva, mas você não quer admitir que você tá com raiva de verdade, e aí você encobre essa raiva com um pouco de tristeza, e aí fica uma raiva molhada que vira mágoa. Eu acho essa definição muito interessante, inclusive. E aí, ela fala, né, dessa coisa da raiva ela ser uma mestra. Por quê? Porque a raiva é um sentimento que nos tira do nosso eixo. A gente é tomado pela raiva, é como se a gente... É como não, né? É quando um complexo é acionado e no núcleo desse complexo tem essa emoção, que é a raiva. E aí, muitas vezes, a gente acaba tendo atitudes que não são muito racionais, que é uma característica própria de um complexo. É quando você aciona um núcleo, que alguma emoção ela é
despertada por um evento, muito provavelmente, que aconteceu com você, e aí desencadeia uma série de reações. Essas reações, elas muitas vezes são acompanhadas de emoções, e em alguns momentos essa emoção pode ser raiva. Então, o que a raiva pode nos ensinar? A raiva é como se fosse um estopim, ela é um pontinho que clica e que nos mostra que ali embaixo, um pouco mais abaixo, tem um conteúdo que está pedindo passagem. Ele está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui de baixo que está querendo que você tome consciência, que você perceba, que você observe, que você entenda. Quando você consegue passar por... Não é passar por cima no sentido de apagar, você consegue identificar que você está com raiva, o caminho para você perceber que é aquela raiva, ou para você identificar o que a raiva está querendo te ensinar, é você poder dizer, tá, eu estou com raiva. O que essa raiva está querendo me dizer? Aí você vai um pouquinho mais para baixo. Ah, então, tô com raiva porque aconteceu tal coisa naquele momento, com tal pessoa, com tal lugar ou em tal situação. Tá bom. Então, e o que tá mais para baixo um pouquinho? E o que tá mais para baixo um pouquinho? Então, assim, a própria Clarissa, ela vai falar, né? Assim, a raiva é a constelação de um complexo. Nas notas, no final do livro, tem um momento em que ela fala claramente sobre a questão do complexo. Deixa eu ver aqui se eu acho isso para falar. Procuramos reforçar nossa capacidade de permanecer em todos os tipos de situação, independente dos complexos, porque esse poder de resistência nos dá uma voz no mundo. É ele que nos permite mudar as coisas à nossa volta. Então, se você consegue suportar o fato de que você está vivendo um momento raivoso, e aí fala, entrei nesse modo raiva, mas posso perceber que tem algo um pouquinho mais aqui que eu quero perceber, aí a raiva vai funcionar como mestra. A raiva não vai funcionar como mestra se você for reativa. Então, se você, tô com raiva, eu vou sair dando em tudo que tá na minha frente, então ela não vai ser mestra, ela vai ser destruidora. E aí, obviamente, vão haver consequências, né, para isso. Então, qual é a questão principal para que a raiva seja entendida como mestra? É que por trás de toda raiva, ou mais um pouco abaixo de cada raiva, existe uma dor. E por trás dessa dor, existe uma crença, que é o que a Clarissa vai falar, né, pra gente. Deixa eu ver aonde que ela fala isso aqui. E aí eu vou... Ou será que fui eu mesma que cheguei a essa conclusão? Não, tem um lugar assim que ela fala isso aqui, porque eu anotei isso. Bom, eu vou ler os parágrafos que eu marquei e aí a gente vai vendo onde é que as coisas vão aparecer, tá? Então, a princípio, a raiva age como um marido irado na história. Ela não quer conversa, ela não quer comer, só quer ficar ali sentada, vociferando. Ou então, não quer ser perturbada. É nesse ponto crítico que chamamos a curandeira, o nosso self mais sábio. Nossos melhores recursos para ver além da irritação e exasperação do ego. A curandeira é sempre a que vê longe. É ela quem pode nos dizer a vantagem que pode advir da exploração dessa onda emotiva. Bom, então a gente já entendeu, né? Que por trás da raiva tem alguma coisa que precisa ser explicada. Em geral, essa coisa é uma dor. Aí ela segue. As curandeiras nos contos de fada representam geralmente um aspecto calmo e imperturbável da psique. A psique de toda mulher contém essa ordenadora. Aí, que é a velha sábia, né? Então, assim, nos conceitos lá clássicos junguianos, ele fala do velho sábio, e aí da velha sábia, que no caso é essa curandeira. A indignação
ou irritação que sentimos naturalmente com relação a vários aspectos da vida e da cultura é exacerbada quando houve repetidas ocorrências de desrespeito, perseguição, negligência ou extrema insegurança na infância. A pessoa ferida dessa forma fica sensibilizada para futuros traumas e utiliza todas as defesas para evitá-los. Significativas perdas de poder, ou seja, a perda da certeza de que somos dignos de cuidado, respeito e atenção, gera uma tristeza extrema e juramentos irados por parte da criança, de que, quando adulta, ela nunca mais se permitirá ser ferida daquela forma. Então, foi aqui que eu cheguei nesse ponto, né? Então, assim, primeiro tem esse estopim que é a raiva. Se você vai olhar um pouquinho mais profundamente, você vai ver que logo depois dessa raiva, tem uma dor. Logo abaixo, né? E logo abaixo dessa dor, tem essa criança que foi ferida. E muito provavelmente um pacto, uma crença que foi criada ou gerada nesse momento, para que essa dor cessasse. E aí, é esse ciclo da crença, da dor, do desejo de evitar a dor, que volta para a crença, mas que faz com que a gente fique repetindo, que faz com que esses complexos sejam constelados, de modo que a gente fica nesse ciclo de eu sinto raiva, não sei exatamente porquê, eu abafo essa raiva, porque a raiva é um sentimento condenado, vamos assim dizer. É um sentimento pouco nobre, a gente não tem muita alegria, nem fica muito feliz de ficar com raiva, né? A gente, em geral, quer abafar esse sentimento. Aliás, inclusive, existem muitas práticas que falam, né? Se livre da sua raiva, raiva é uma coisa terrível e tal. Eu não vejo isso como uma coisa muito saudável. Se você consegue descascar esse pepino que tá aí por debaixo da raiva e aí fazer uma salada bacana com ele, aí tudo bem que você não sinta mais ou não viva mais com tanta raiva. Mas se ela ainda é algo que está te chamando a atenção para essa dor que vem a partir dessa crença, minha sugestão é que você vá atrás do que é que está aí, para que você possa, então, fazer as pazes com isso. E esses são os passos que a Clarissa tenta ensinar. Então, a raiva é como a gente se aproxima das nossas crenças, como a gente chega perto da nossa dor, e por isso que ela é algo que exige paciência, porque se a raiva é representada por esse urso na história, o caminho para chegar até o urso e o tempo que essa mulher passa ali aprendendo com aquele movimento de alimentar o urso é que faz com que ela, então, consiga fazer as pazes com esse aspecto de si mesma que está tão ferido. Tudo bem até aqui? Vocês querem comentar alguma coisa? Tem algo para dizer, ou querem fazer alguma pergunta, ou enfim, vão me dando um alô aí pra gente poder abrir isso para um diálogo, que eu acho que pode ser bem legal. Então, na história, essa mulher fica muito feliz que vai receber esse marido. Ele chega e ele está intratável. Ela vai buscar a ajuda de uma curandeira. A curandeira manda ela ir atrás desse urso da meia-lua. Ela passa dias e dias e dias alimentando esse urso e tentando se aproximar, e cada vez chegando um pouquinho mais perto, cada vez ficando mais confiante. À medida que ela vai conseguindo se aproximar, e o urso vai aceitando essa aproximação dela, enfim, né? E aí ela consegue, então, que ele permita que ela tire esse fiozinho da
da sua meia-lua que tinha embaixo do pescoço, né? Um pedacinho do pelo que era diferente da cor do resto do pelo. E aí ela volta. E aí quando ela volta, essa curandeira pega esse fiozinho, joga no fogo e queima. E aí fala para ela, então agora vai e aplica tudo isso que você aprendeu. Então, assim, é uma história em que o final, ela é o começo. Porque no final da história, a mulher vai voltar para todo aquele aprendizado que ela teve e vai aplicar aquilo em relação ao marido. Quer dizer, ela vai treinar. Ela fez um primeiro... É como se ela tivesse tido uma aula, né? Então, assim, ela teve uma aula ali cuidando daquele urso. Agora ela pegou aquela aula que ela teve e ela vai voltar e aí vai começar a aplicar aquilo na vida. A raiva é isso. São ciclos e a gente vai sempre ter que lidar e encarar e viver com essa emoção. E com todas as outras, né? Que nessa história a gente está falando especificamente da raiva, mas com a tristeza é a mesma coisa, com o medo é a mesma coisa. A gente vai sempre ter que, novamente, se colocar à prova. Porque a vida é isso, a gente está o tempo inteiro se testando no mundo. Eu sempre falo assim, uma coisa que eu estudei bastante budismo, né, durante uma época da minha vida, assim, e aí no budismo tem muito isso, assim, você tem que superar a sua raiva, você tem que senta, medita, e eu falava, olha, é ótimo você sentar, meditar e tal, mas você só testa mesmo se você aprendeu ou não a lidar com a raiva quando você vai pro mundo, e aí você senta lá no carro, no trânsito, e aí você percebe que você não tá mais querendo arrancar a cabeça das pessoas que estão ao seu redor, né? Você consegue passar pelo trânsito sem precisar querer matar ninguém, ou então você vai na fila do banco, e aí você vai se colocando à prova no mundo e percebendo que em algum nível você já fez as pazes com algumas coisas relacionadas a essa raiva. Obviamente, quando você se testa nos relacionamentos, o teste é um pouco mais difícil, porque é mais fácil lidar com a fila do banco do que com um casamento, às vezes, né? Você pode discordar de mim, porque eu não tô falando nenhuma verdade absoluta, mas pra mim é mais fácil dirigir do que, às vezes, lidar com, sei lá, as tarefas do dia a dia que cada um tem que fazer, e que aí, às vezes, um não faz, o outro não faz, e aí gera aquela coisa que é viver todo dia dentro de casa com as mesmas pessoas. E aí inclui-se qualquer parte da família que esteja vivendo com você, porque isso acontece se você estiver vivendo com seu irmão, com sua irmã, com seu marido, com sua mãe, não importa, dentro da mesma casa, a gente bem sabe disso, né? Na hora que você vive ali, todos os dias da semana juntos, ali os complexos vão ser ativados com um pouco mais de facilidade. Pois então, a transformação acontece depois da aventura. E esse é o grande ponto da história, né? Porque a busca é um exercício. E aí depois do exercício vem a prática. E aí quando você pratica, aí você consegue realizar esse processo que é o aprendizado do que está por detrás da raiva. Ela vai falar isso mais claramente na parte do capítulo onde ela fala do fogo transformador e a ação correta. E ela diz assim, observem que a iluminação não ocorre na montanha, na história. Ela ocorre quando, com a incineração do pelo do urso da meia-lua, a projeção de uma cura mágica se desfaz. Podemos deter todo o conhecimento do universo e ele se reduz a um ponto, a praticá-lo. Ele se reduz a voltar para casa e implementar passo a passo o que sabemos. Dá tranquilidade saber que, quando estamos com a raiva fervendo, sabemos o que fazer com exatidão e com a habilidade de quem conhece o ofício. Aguardar, soltar as ilusões, levar a raiva para uma escalada na montanha, conversar com ela, respeitá-la como mestra. Esses são os passos, né? Então, a grande questão dessa história é que ela fala que
você não vai aprender a não sentir raiva. Você vai aprender a como se comportar diante do sentimento. Para que você não seja reativa a ele, mas que você possa escolher o modo como você vai agir e atuar diante de uma emoção, seja ela a emoção que for. Bom, se eu tivesse que resumir tudo da história, seria isso. Não precisava falar de mais nada pra mim, né? Mas aí a Clarissa ainda continua. Ela conta uma segunda história. E tem um ponto que eu acho super importante, que aí ela aborda assim um pouco en passant aqui, que é quando ela fala sobre a fúria coletiva, né? Deixa eu ver em que parte que ela fala sobre isso. Eu acho que ela já passou dessa história, essa parte da história. Não. Bom, o que eu acho super importante de dizer é que, assim, mesmo que você tenha tido a melhor criação do mundo, mesmo que você tenha tido os pais mais perfeitos e mais capazes de olhar para você, de entender quem você é, de espelhar os seus desejos, de te dar o suporte no seu desenvolvimento, seja lá o que for. Nós, enquanto mulheres, vivemos num mundo que está constantemente violando ou violentando o nosso direito de existir, né? Então, é impossível para uma mulher, impossível não passar por situações em que ela tenha que lidar com essa questão da raiva. Porque como é que a gente suporta, como é que a gente sustenta, como é que a gente se vira quando diariamente estamos vivendo, estamos vivenciando, estamos participando dessa violência coletiva, né? Então, existe aí uma fúria coletiva, e eu falava isso há muitos anos atrás, quando eu nem sonhava em estudar nada disso que eu estudei. Que a TPM é uma reação a essa violência a qual nós somos submetidas, né? Então, que existe um componente dessa questão da TPM que é individual, mas existe um componente que é coletivo. Então, assim, a gente tem que dar conta da raiva de uma construção de todas as mulheres que vieram antes de nós e que não puderam lidar com isso bem na vida. Então, aprender a cuidar disso é oferecer liberdade para todas as nossas ancestrais. Eu acho isso muito importante da gente entender. Especialmente porque no próximo passo da história, né, do capítulo, a Clarissa vai nos falar sobre perdão. E eu não vejo como seja possível a gente falar ou cuidar ou resolver questões relacionadas ao perdão na nossa vida se a gente não olhar para questões da nossa cultura mesmo e como é que a gente vai, então, lidar com o perdão de quantos mil anos de subordinação, submissão, subjugação. Então, acho que isso também é muito importante de se falar. Então, resumindo, né? Então, a história, ela tem 6 passos. O primeiro 7 passos, né? Então, o primeiro é a identificação dessa relação com esse aspecto de nós mesmas que está enfurecido. E aí, o segundo passo é a busca dessa curandeira, dessa velha sábia, que nos vai ensinar como lidar com esse aspecto enfurecido de nós mesmas. O terceiro passo é fazer a escalada da montanha que a curandeira nos
nos diz que a gente tem que fazer para buscar o fio do pelo do urso da meia-lua. E o quarto passo é estar sempre agradecendo ou sendo agradecida pela possibilidade de caminhar nesse percurso, nessa escalada. Então, passar por árvores, por montanhas e ser agradecida por estar fazendo esse percurso. O quinto passo é quando ela tem que acalentar esses mortos, ou seja, quando a gente tem que olhar para a nossa história, quando a gente tem que identificar lá atrás, onde é que a gente foi ferida, onde é que está esse aspecto de nós que precisa ser acalentado, cuidado, dizer, olha, eu entendo, eu reconheço isso e eu sei que isso é parte de mim também. A sexta parte, então, é esse processo de alimentar o urso, de saber que você tem que dar comida para o urso. E o sexto passo é você aprender que, para suportar a natureza do urso, que ela é tanto calma quanto raivosa, você tem que aprender a estar perto e longe, se aproximar e se afastar, de modo a respeitar a natureza do outro e, ao mesmo tempo, de não ultrapassar o limite para não sucumbir, para não ser morto por esse grande urso. E, por fim, você poder voltar para essa curandeira com isso que você conseguiu aprender e escutar dela que, então, agora que você fez todos esses passos, lembre que você tem que fazer todos esses passos de novo. E depois de novo. E depois de novo. E depois, por fim, mais uma vez, até você morrer. Porque não tem como, a gente não vai... Menos que você atinja aí a budeidade, que é se livrar completamente disso, de outras prisões. Se você está aí vivo e para jogo, essa é a nossa função aí ao longo da nossa existência. Eu não vou me ater a esses passos, né, do estágio do perdão. Acho que não sinto como isso seja algo muito importante, pelo menos. Só você dar uma lida no livro mesmo, que já está de bom tamanho. Eu acho que para terminar eu vou só buscar esses últimos parágrafos aqui que eu marquei, que eu acho que é... Vamos lá. A mulher que levou uma vida torturante e nela mergulhou fundo, dispõe, sem a menor dúvida, de uma profundidade incalculável. Apesar de ela ter alcançado essa profundidade através da dor, se ela tiver cumprido a árdua tarefa de agarrar-se à consciência, ela terá uma profunda e próspera vida da alma e uma feroz crença em si mesma, independente de eventuais hesitações do ego. Tem um pedacinho aqui do livro que a Clarissa propõe um exercício, que eu também não vou comentar muito, mas quem quiser fazer, depois me conte, eu vou fazer. Depois eu até compartilho com vocês como é que foi pra mim. Ela chama de descansos, é você marcar esses descansos, né? Pra tentar olhar para sua vida e identificar esses descansos. Ela fala que os descansos assinalam os locais das mortes, dos tempos sombrios, mas eles também são cartas de amor ao seu sofrimento. Eles são transformadores. Há muitas vantagens em prender certas coisas à terra para que elas não mais saiam nos perseguindo. Há muitas vantagens em sepultá-las. Isso é bem interessante. Aí ela fala aqui, sim, da fúria coletiva, né? A raiva coletiva bem utilizada como motivação para procurar ou oferecer apoio, para imaginar meios de forçar grupos ou indivíduos a um diálogo, ou para exigir prestações de contas, avanços ou aperfeiçoamentos. Esses são processos adequados nos modelos das mulheres que chegam à conscientização e como se importam com o que é essencial e importante para elas. Faz parte da psique instintiva saudável ter profundas reações ao desrespeito, à ameaça e à ofensa. Trata-se de uma parte essencial e esperada do aprendizado
sobre o mundo coletivo da alma e da psique. Eu acho que usar a nossa raiva a nosso favor é fazer que nem as meninas da Puta Peita. Não sei se vocês já viram esse trabalho delas. São umas meninas de Curitiba que fazem umas camisetas incríveis e usam isso, que é mover-se para além da raiva de uma forma bem criativa e usando essas camisetas para financiar trabalhos voltados para mulheres. E procura na internet aí, Puta Peita. É bem bacana. Enfim, e aí no fim ela vai falar sobre essa questão do perdão, né? Então ela pede assim: pense no seguinte. Muitas pessoas têm dificuldades com o perdão porque lhes ensinaram que ele é um ato único a ser concluído de uma vez. Isso não é correto. O perdão tem muitas camadas, muitas estações. Na nossa cultura, existe a ideia de que o perdão é absoluto, tudo ou nada. Também nos ensinam que perdoar significa fechar os olhos, agir como se algo não tivesse ocorrido. Isso também não é verdade. O aspecto importante do perdão consiste em começar e persistir. A conclusão do processo é trabalho para toda a vida. Você dispõe do resto da sua vida para trabalhar nos percentuais residuais. Então, o que eu acho super importante de dizer é que perdoar é você libertar-se. Não é você isentar o outro de responsabilidade. E aí, para mim, acho que para lidar com a raiva, a gente tem que primeiro ser capaz de se perdoar, né? E essa, sim, é uma tarefa para a vida inteira. A gente passa a vida inteira olhando para a nossa vida e falando, cara, eu posso me perdoar em relação a isso, posso viver sem ficar sendo tão dura comigo mesma. E aí, para terminar, então ela fala o seguinte: o fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você seja má. Você também não é santa só por perdoar facilmente. Cada coisa a seu tempo. Então, para mim, esse é o grande aprendizado que a gente pode ter em relação à raiva, que é entender que lidar com a raiva é um processo que leva muito tempo e que exige que a gente faça muitas viagens para a montanha, que a gente passe bastante tempo nesse cuidado. E acho que isso que é o ponto fundamental dessa história. Então, se você ainda está por aí, quer comentar alguma coisa, quer me deixar alguma mensagem, escreve, eu te respondo. Se eu não estiver mais aqui ao vivo, eu respondo por escrito. Você pode me mandar e-mail, o que você quiser. O meu contato está aí no Facebook, está aí no Instagram, escreve no direct, escreve por mensagem. E semana que vem tem mais. O próximo capítulo vai ser o número 13, que é sobre o capítulo das marcas de combate. E aí a gente está chegando no finalzinho. Então, muito obrigada por quem ficou aí e assistiu. E até a próxima.